Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Raul, eu tenho 43 anos de idade, eu sou surdo alaranjado, o planeta profundo, lateral, enfiado dos dois lados. Eu nasci surdo, como eu escrevi aí, todo surdo alaranjado. Aquela pessoa que fala, eu faço leitura labial. Eu sou formado em engenharia clínica pela UFRJ. E atualmente eu trabalho como perito criminal da perícia ambiental no Rio Grande do Sul. Já fiz pós-graduação na CETEP, em São Paulo. E atualmente eu estou na segunda graduação na UFES. Eu estou fazendo engenharia cartográfica. Agora, por conta da minha história, como eu falei, eu sou surdo da ciência. Quando meu pai descobriu que eu estava muito bem sentado, nessa época, já fui fazer terapia de fala, pois ela acreditava na capacidade da pessoa surda de aprender a falar para ser labial. E eu comecei a usar aparelhos auditivos dos dois lados, mas como a minha perna era muito profunda, o meu canal auditivo era uma coisa muito ínfima. Então, eu não gostava muito de usar o aparelho, eu usava um pouco e tal. Mas eu aprecia falar, aprecia ler no tempo certo, estudei escolas seculares, me formei na boa. Quando eu estava muito anos de idade, minha mãe, ela foi contar uma história bem pessoal, e poucas pessoas sabem. Quando eu tinha 8 anos de idade, minha mãe começou a ficar preocupada. Não comigo, eu falava da minha forma, meus amigos entendiam tudo eu falava. A minha interação, meus amigos, era super boa. Comecei a ficar preocupada pelo fato. Eu estava na moda, os teóricos da surdez começaram a falar. Então, o surdo deveria aprender universidade, criar libras, a língua materna, todo surdo, aquela falácia, e todo mundo deve ter ouvido. Só que ela resolveu me perguntar se eu queria aprender libras. É para mãe. Claro, não. Aí ela me perguntou, mas por que eu não quero aprender? Ô mãe, é uma coisa muito simples. Por que eu vou aprender uma coisa que eu não vou usar os meus amigos não falam Libras? Era uma coisa muito óbvia. E ela se deu conta. E realmente não faz muito sentido forçar uma pessoa surda a aprender Libras, que ela não vai usar os amigos dela. Para aprender uma língua não basta, para aprender já tem que vivenciar, isso é bem óbvio. Todo eu não apareci Libras, e minha mãe parou de ficar preocupada com isso, nunca mais falou sobre isso. E como eu usava muito pouco aparelho, a qualidade da minha voz estava tão boa como ela usa. Mas, como meus colegas estavam acostumados, como eu falava, nunca tive problema de interação. Eu só comecei a ter problema de comunicação quando eu entrei na universidade. Por isso, eu saí muito da escola, então meus amigos conviveram comigo muito tempo, fui muito à faculdade, comecei a interagir com pessoas que nunca me viram na vida. Então, comecei a perceber que essas pessoas estavam tendo mais dificuldade em entender tudo que eu falava. Óbvio, eu quero pessoas, entendiam tudo boa, mas também eu mudo pessoas, entendiam pouca coisa. Aí eu pensei assim, bom, eu vou ter que botar o seu aparelho 24 horas, porque todo mundo sabe, a qualidade da voz, eu consigo, eu não fiz bem, eu sinto. Eu voltei a fazer terapia de fala, porque quando eu entrei no ensino médio, eu resolvi parar de fazer terapia de fala, porque o tempo me consumia muito e tal. Aí eu percebi, teve uma melhora pequena da fala.
mas como a minha perda era profunda, eu não evoluía mais na fala, da percepção auditiva. Aí eu comecei a pensar em outras alternativas, em tentar melhorar isso aí. Aí eu fiquei sabendo do implante coclear. Aí eu comecei a estudar sobre o implante coclear. Aí eu pensei assim, é isso, eu quero fazer. Aí eu resolvi fazer o implante coclear em 2004, testado, e eu só fiz o lado para eu gostar. Nossa, foi a melhor opção eu fiz na época. Por a minha percepção auditiva melhorou absurdo, a minha percepção das aulas melhorou muito, e a minha fala teve um saldo bem alto, meu saldo bem grande. Eu acabei voltando para a terapia de fala também, só que eu percebi, e meu ouvido desse lado ficava muito cansado. No final do dia, eu não sabia nada desse lado, eu não me adaptei com o aparelho. Aí eu disse, bom, quando chegava no final do dia, lá pelas 6 horas da tarde, eu chegava para o ouvido. Mas eu pensei se isso estava normal, ideal, eu usar 24 horas, acordou hora, e sozinha na hora de dormir. Aí eu pensei assim, bom, então vou tentar colocar o aparelho desse lado para ver se eu consigo me adaptar. Não consigo me adaptar, porque eu estava muito acostumado, o som do implante está bem melhor. Aí eu disse, bom, por que não faço o implante do outro lado também? Só que eu pensei, muita preguiça, fazer consulta, fazer tosse, fazer psicólogo, passar por uma nova cirurgia, passar um mês recuperando. Eu desci para lá, então eu fiquei sem ouvir testado. Só que eu pensei, comecei a perceber que eu estava usando cada vez menos, para isso não está bom, eu vou ter que fazer o implante testado também. Se eu resolvi fazer o implante um mês atrás, agora o implante testado aqui, ó. E como a minha coisa é muito nova, eu ainda não tenho uma opinião formada, mas eu já percebi que teve uma absurda da percepção auditiva dos dois lados. Eu já percebi também que o ouvido não fica mais cansado, como ficava antes. Então eu estou usando praticamente 24 horas, eu acordo, coloco, e sozinho na hora de dormir, está sendo bem legal. Só por isso, eu vi uma boa escola, testado também. Agora, voltando ao assunto do processo de lei do senador Romão, eu acho o processo bem legal, só com o erro, aquela vítima ia obrigar toda a pessoa surda, toda a pessoa ouve, aprender Libras, se eu obrigado a aprender, eu acho isso absurdo. Se eu fico pensando, quando eu olho ela, se eu for obrigado a aprender Libras, eu ia ficar super revoltado. Então eu acho esse tipo de coisa para aprender deve ser opcional, não basta aprender, você tem que vivenciar o que aprendeu, você tem que usar. Você deve aprender, não usar, não acontecer aprender. Então isso é perda de tempo, tem perdido dinheiro público. Eu acho isso absurdo. Essa é a minha opinião pessoal. Desculpa ter falado tanta coisa. Essa é a minha história. Tchau, um abraço.